No programa de hoje vamos ter testemunhos quase inacreditáveis de violência gratuita. Violência a troco de nada. Conheça o primeiro caso. No passado dia 31 de janeiro, Jorge Abreu foi levar a esposa ao local de trabalho de carro. Mas no caminho aconteceu algo que não esperava. Dentro da rotunda o trânsito está todo congestionado por causa de um sinal vermelho e o tipo começa por trás a buzinar e a única coisa que eu fiz foi um gesto, passa assim por cima, não estás a ver que está muito trânsito. Jorge conta que o condutor, impaciente, saiu do veículo e começou a ameaçá-lo. Vem ter comigo e começa-me a dizer estas palavras assim. Começa-me a tratar mal, porque já começa-me a tratar mal. E depois começa-me a dizer, já a semana passada fizeste a mesma coisa. E eu tinha o vidro do carro meio aberto, ele tentou-me agredir com um soco. Mas como não conseguia, porque eu desviei-me dele, começou-me a cuspir. Jorge diz ter seguido a marcha, mas o outro condutor, segundo conta, continuava a provocá-lo e a meter-se à frente com o carro. Até que, noutro semáforo, com sinal vermelho, houve um novo confronto. Quando eu fiz o pisca para a direita, ele atravessa-se à minha frente do meu carro e uma coisa que eu fiz, que calhar não devia ter feito, saio do carro, dirijo-me a ele a perguntar porque é que ele me deixava passar, quando o tipo sai com uma navalha. Foi muito rápido, começou-me a dar cabeçadas, pontapés e socos, e eu não tive hipótese. Mas eu nunca pensei que a pessoa em si fosse assim tão agressiva. A mulher de Jorge assistiu à agressão enquanto suplicava por ajuda. 2 indivíduos responderam ao apelo e tentaram agarrar o agressor. Entretanto, a separar-me, ele separou da gente e, entretanto, o tipo fugiu. E a minha mulher só diz assim, eu vou tirar a matrícula. E o tipo diz assim, podes tirar a matrícula à vontade. E depois foi-se embora. Jorge foi socorrido pelo INEM, mas da agressão resultou uma facada e uma sequela ainda mais grave. A perda de visão num dos olhos. Hoje, a família tenta ultrapassar o trauma, mas as marcas são muito profundas. Eu não vejo do olho esquerdo. Não vejo mesmo nada. Porque eu já tinha um antecedente de oveíte crónica e é assim, eu pouco ou mal, mas ainda conseguia ver. Agora não vejo mesmo nada do olho esquerdo. Fomos dar participação, tentar com que este tipo de pessoa que não ficasse impune àquilo que fez, porque uma pessoa de seu perfeito juízo não sai à rua agredindo uma primeira pessoa que lhe aparece à frente. Acho que, no mínimo, tem que ser severamente punido por aquilo que fez. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Boa tarde. Cláudia, ouvir este retrato é assim uma espécie de filme de terror, não é? É uma espécie de filme de terror e já percebi que mesmo para si, passado este tempo, e isto ainda está tudo muito fresco, que ainda lhe é muito difícil lembrar aquilo que ouviu contar do seu pai e da sua mãe. Sim. Para já, conte-me o seguinte, o seu pai nesse dia, sei que era a seguir logo à hora do almoço, quando saiu... Sim, perto das 2h20, 2h30. Quando saiu de carro para levar a sua mãe ao trabalho. Sim. Um trajeto que ele conhecia muitíssimo bem. Sim, inclusive fazia várias vezes. Durante a semana, para ir levar a minha mãe ao trabalho, era sempre aquele trajeto que ele fazia. E ele nunca se tinha cruzado com este indivíduo? Nunca. Portanto, daí ele não perceber porque é que ele diz és tu outra vez ou já me cruzei contigo outra vez, uma coisa deste género. Sim, já a semana passada me fizeste o mesmo. Foi assim que ele disse. Carros há muitos iguais, cor... Daí, se calhar, ter confundido o meu pai com uma outra pessoa que lhe talvez tivesse feito o mesmo gesto que o meu pai lhe fez. Mas o seu pai apanhou, então, uma fila de trânsito onde não podia andar. Ora, pois os carros estavam parados. Exato. Por mais que o sinal abrisse, às vezes não conseguia. Não se consegue andar. E aqui havia a situação de, se o seu pai avançasse um bocadinho, bloqueava o trânsito que vinha de outro lado, segundo eu percebi. Sim, mas é que não tinha mesmo hipótese de avançar. É que nem sequer avançar podia. A rotunda estava congestionada, estava imenso trânsito. E daí o senhor, atrás do meu pai, começar a buzinar logo assim que o sinal abriu.
para o seu pai andar para lá de nenhum, porque não tinha Exato, o meu espaço à pai frente. simplesmente fez o sinal para que o senhor passasse por cima, porque não conseguia andar, como é que ele queria que o meu pai passasse? Eu calculo que o seu pai tenha feito aquilo que se vê tantas vezes fazer. Toda a gente faz toda a no gente faz, dia a que é, dia. o que é que quer? Olha, passa passo por por cima. Então, se cima. não tem lugar à frente, vou para... Foi isto que o seu pai fez. Exato, foi. E a reação do indivíduo no carro, quando o seu pai faz isto, qual é? Ou seja, ele sai de imediato para ir ter com o seu pai ou teve ali um compasso de espera, no fundo, a pensar? Assim que isto aconteceu, o senhor tirou o carro atrás do meu pai e colocou o carro no lado direito. Ao lado do seu pai? Ao lado do meu pai. E depois saiu do carro e dirigiu-se ao lado do meu pai. E o seu pai tinha um bocadinho de janela aberta e não fechou? Exatamente, tinha um bocado da janela aberta e o senhor veio e perguntou: estás a mandar passar por cima de quem? E começou a oferecer porrada ao meu pai, ainda tentando dar um soco no resto de vidro que ainda restava aberto. E o meu pai conseguiu desviar a cara, daí não ter acontecido nada, mas ainda cuspiu para o meu pai, para dentro do carro. Ainda lhe acertou no casaco. O seu pai tinha o carro trancado? Não, são coisas que... Não tinha o carro trancado não, também? Não. Mas isto acaba por ser um ensinamento. Hoje em dia é de todo conveniente, assim que entramos no carro, trancar o carro. Porque uma pessoa como esta, mesmo que encontre o vidro fechado, se calhar a primeira coisa que faz é puxar a maçaneta para tentar abrir a porta, não é? Exato. Portanto, quando ele tem este tipo de atitude em relação ao seu pai, o seu pai deve ter percebido logo que era uma pessoa com quem o melhor era não haver qualquer tipo de confianças, não é? Uma pessoa que cospe para cima da outra e tenta dar-lhe um soco através do vidro, não era uma pessoa que estivesse ali propriamente para se divertir. E quando isso aconteceu foi na altura em que ele frisou: já a semana passada me fizeste o mesmo. E o meu pai apenas disse: o senhor conhece-me de algum lado? Eu não conheço lado nenhum. O senhor deve-me estar a confundir com alguém. E o senhor, pronto, não disse nada. E, entretanto, regressou à viatura dele. Exatamente. E o que é que o seu pai fez? Seguiram o trajeto, já ao virar para a calçada da Carris tem uma bomba de gasolina. O senhor começou a ligar os intermitentes, começou a abrandar o carro com que o meu pai também o fizesse, também que Ou seja, parasse. no fundo, como ele ia à frente do seu pai, e aí impedindo que o seu pai andasse. Exato. O meu pai conseguiu... Andava um bocadinho, se calhar travava, andava um bocadinho, se Sim, calhar sim. travava, o seu pai batia. Exato, ou saía do carro... E fazia ou... alguma loucura, não é? Exato. E o seu pai o que é que fez? O meu pai conseguiu passar para a faixa da direita, seguiu o caminho dele e voltou a parar novamente já na calçada da Carris. Parou novamente no sinal e o senhor novamente volta a sair do carro, dirigiu-se ao meu pai e o meu pai voltou a dizer: o senhor não me conhece de lado nenhum, o senhor olhe para mim, veja se me conhece. O seu pai ainda não tinha fechado a janela? Não. Aí foi pouco cauteloso. Já São devia ter aquelas- fechado a janela e fechado a porta também. Pronto, mas a gente nunca está à espera que É uma verdade. outra pessoa tenha este Esta tipo de atitude, como é reação. óbvio. E não ficou por aqui. O sinal abriu, o senhor aí nesse sinal não fez nada, voltou a entrar no carro, voltaram a seguir o seu trajeto, já a virar para o Lumiar, por trás do Museu do Trás. O meu pai voltou a parar novamente no sinal, ele fez sinal para o lado direito para sair e o senhor apercebeu-se e atravessou o carro na frente do meu pai. Mesmo para o obrigar a parar? Exato. E não Obrigou vinha- mesmo. Obrigou. O seu pai não tinha hipótese de ir para lado nenhum. Não. Mas e não iam outros carros atrás? Iam. Inclusive vários carros passaram e quando isto Mas o quê? sucedeu... Contornaram os dois carros e seguiram seguiram. marcha? Exato. O senhor saiu do carro, saiu com uma navalha, agrediu o meu pai. O seu pai viu que ele tinha uma navalha? Eu acho que ele não deve ter reparado Não que deve ele ter reparado. que tinha a navalha, porque Senão, provavelmente, estas não coisas, saía, não é? exato, estas coisas acontecem, a gente não está à espera que a outra pessoa que vá ter este tipo de reação, porque uma pessoa de perfeito juízo não sai à rua agredindo a primeira pessoa que lhe aparece à frente por uma coisa insignificante. Na verdade, por nada, porque por no nada, trânsito sim. isto é o habitual, não é? Quer dizer, a pessoa perguntar, mas quer que eu avance para onde? Não tenho espaço, não é? E a Exato. única maneira de fazer a pessoa perceber, estando noutro carro, não estou a dizer que isto seja o correto, é Exato. este tal gesto, olha, Passo por cima. passo por cima, veja lá se encontra lugar à minha frente, porque eu não vejo. Agora, quando o seu pai é abordado desta maneira, e que no fundo o carro é bloqueado pelo Exato. carro do agressor, aí o seu pai decide sair. No Sim. fundo, para falar com ele, Sim, não é? e inclusive perguntou ao senhor: porque é que me está a fazer isto? Eu não conheço de lado nenhum. O senhor com certeza não me conhece. O senhor foi mal educado comigo, porque não teve as melhores reações para comigo. Se eu não Deve ter conheço... insultado o seu pai, entretanto, ou não? Sim, vários outros nomes, chamou tudo e mais alguma coisa, agredindo o meu pai.
E depois partiu logo para a violência, começou-lhe a dar socos, pontapés, cabeçadas. O meu pai tentou-se defender agarrando num pau, mas o senhor de imediato tirou o pau da mão, mandou para o chão e continuou a agredir o meu pai. A minha mãe saiu do carro. Mas espera, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Que idade tinha, mais ou menos, teria esse homem? Mais ou menos 40. 40. Sim. Quando isto aconteceu, ou seja, quando está a acontecer esta agressão entre os dois, no meio da rua, numa zona onde os carros Passa vêm... muita gente. Ninguém parava para separar dois homens que estavam à pancada no meio da estrada? Pois, a minha mãe conseguiu sair do carro e começou a gritar por socorro. E lá apareceram duas pessoas, duas almas caridosas e ajudaram o meu pai. É que hoje em dia as pessoas, a maior parte das pessoas têm tanto medo de socorrer, porque lá está, não se sabe que natureza de pessoa é que se encontra. Exato. E pode pegar na navalha e, no fundo, agredir também quem está a tentar separar estas pessoas, portanto que as pessoas acabam por passar, olha, paciência não é comigo. Exato. Então, aproximaram-se dois homens que foram, no fundo, as pessoas que conseguiram afastar este agressor, e este agressor entra simplesmente no carro e vai à vidinha dele. Exato. A minha mãe ainda disse que ia tirar a matrícula do carro, que Ele ia pouco se assentar, importou. e ele disse, pode tirar à vontade. Agora, o que nós estamos a tentar perceber, nós, a polícia, nós fizemos participação, é se realmente o carro é daquele senhor, porque, segundo o que consta, está tudo limpo em relação à ficha daquele carro. O carro está legal, não foi dado como roubado, está tudo legal. Agora resta saber se o carro era realmente do proprietário ou se foi emprestado a um Mas vocês já outro fizeram alguém. uma queixa, Exato. isso fizeram. Já o Agora, fizemos. o seu pai, com o nervosismo da situação, que é compreensível, ele nem se apercebeu que tinha levado uma facada. Exato. Na altura ele nem se apercebeu. Não. Só quando entrou no INEM, porque depois os senhores chamaram o INEM e a polícia, só quando chamaram o INEM e ele entrou no INEM é que reparou que tinha levado uma navalhada debaixo do braço. Ainda precisou de levar pontos, não é? Sim, levou 2 pontos. Agora, vamos lá ver. O seu pai já é uma pessoa com uma saúde bastante delicada, nomeadamente os olhos estavam a ser seguidos já por especialistas que diziam atenção, isto, porque o seu pai tem um problema de saúde nos olhos que se chama? Uveíte crónica. E consegue traduzir isso de maneira a que se perceba que tipo de doença é que é? Não. Não. Só- O que eu sei relativamente ao Exato. caso do seu pai específico é que a indicação que o médico tinha dado é isto está aqui assim mais ou menos pendurado por pontas, não é? Pontas. Sim. A coisa pode correr bem se o senhor não fizer nenhuma asneira. Se o senhor Exato. fizer alguma asneira, e creio que o médico parece que estava a adivinhar disso, o senhor se Exato. mete uma cena de pancadaria, o senhor acaba com esse olho e fica cego. Sim, o meu pai até disse com esta idade meter-me Vou em agora meter em problemas. pancadarias. Exato. E parece que aconteceu mesmo. Porque todas as pancadas, ou grande parte das pancadas que o seu pai levou, foram na cabeça. Foram. O senhor era mais alto que o meu pai, todas as cabeçadas que levou foi no cimo mesmo da cabeça. Inclusive o meu pai não tem o olho negro, não ficou, foi um derrame interno. Porque, ao que sei, esta patologia que o seu pai tem a ver com a pressão ocular. E, portanto, essa é a patologia que o seu pai já tinha, não é? E, portanto, numa situação como esta, o risco é enorme. Qualquer toque, qualquer coisa um bocadinho mais agressiva é perigosa. Exato. E aqui foi terrível. Porque o seu pai, como dizia na reportagem, ficou mesmo sem ver deste olho. Sim, do olho esquerdo está zero. Tem um relatório médico em como do olho esquerdo perdeu totalmente a visão. Isto depois deste acidente. Sim. Eu não lhe posso chamar acidente, não é? Sim. Porque isto, infelizmente, não foi um acidente. Agora pergunto, Cláudia, como é que se sente o seu pai depois deste episódio? Porque Está um pouco em baixo. Usa óculos em casa, na rua, durante o dia, à noite. Para conduzir, tem alguma incapacidade para conduzir. E pronto, acho que estamos todos chocados um bocado com tudo isto. E é nestas alturas que a gente diz que dá-nos vontade de fazer justiça pelas próprias mãos. Mas vamos esperar que seja feita alguma coisa. Pelo menos tem essa esperança, porque esta pessoa tem que ser responsabilizada, não é, Cláudia? Sim. Não se pode agredir desta forma brutal a alguém. Neste caso, o seu pai fica incapacitado de um dos olhos por causa desta agressão, porque ele ainda via. Não se pode ficar assim impune. Eu acho que não. Ele é Porque um não homem... há ninguém no mundo que vá apagar a visão ao meu pai. Pois não. É que ela não se restitui assim. Nem é sequer um tribunal que a pode restituir, não é, Cláudia? Sim. Agora,
O seu pai, eu não sei, porque sei que a Cláudia é bastante próxima dele, mas sente que ele hoje é uma pessoa que se assusta facilmente, que anda Sim. na rua sempre a olhar para trás, para a frente, a ver se não há ninguém, enfim, suspeito? Sempre. Ainda hoje, se eu saio de casa, o meu pai está-me sempre a ligar, se está tudo bem, onde é que eu estou. Agora é aquele medo, aquele receio de poder sair à rua. Ou seja, é um homem que perdeu de alguma forma a tranquilidade, pelo menos para já perdeu a tranquilidade. Sim, ainda está tudo muito fresco. E a sua mãe? Porque a sua mãe assistiu a tudo isto. Agora há que me lembrar também aqui da sua mãe, não é? A sua mãe assistiu a isto tudo. Impotente, mas assistiu a isto tudo. Existiu. Ela tem problemas de coração e graças a Deus também não lhe aconteceu nada, mas minha mãe tentou socorrer o meu pai ao ver ele a ser espancado daquela maneira, tentou lhe dar com a mala e o senhor lhe disse logo, se te metes também levas. A minha mãe, com medo, não é, de estar a ver aquilo tudo, simplesmente pôs-se no meio da rua a gritar por socorro e foi quando essas duas pessoas apareceram para ajudar. E como é que ela está psicologicamente, Cláudia? Também está muito afetada. Acho que estas coisas marcam a todos nós. Claro, eu imagino que sim. Bom, nós temos connosco a Sónia Reis, psicóloga forense. Olá, Sónia, muito boa tarde. Boa tarde. Sónia, como imagina, a primeira pergunta que a nós nos ocorre é: mas o que é que poderá passar na cabeça de um ser humano para isto, não é? Há forma de percebermos estas pessoas ou não? Bem, é difícil responder diretamente relativamente a esta geral, pessoa em concreto. Sónia, em geral. À partida será uma pessoa com fraca tolerância à frustração e se calhar habituada a resolver conflitos através da violência, não é? E da agressão. Não sei se é isto que se passa ou que se passou com esta pessoa, que pelo que foi referido já tinha dito que se tinha passado a mesma situação uma semana antes, portanto... Se calhar armou outra situação igual com outra pessoa? Com outra pessoa, e que tenha tomado aquilo como uma provocação, e que achou que devia reagir daquela forma e, portanto, assumir ali que teria que dominar e que teria que demonstrar que seria então, ele a ter... Deixe-me ir um bocadinho mais longe, Sónia. Uma pessoa, independentemente de ser este caso, uma pessoa que, perante, no fundo, uma pequena contrariedade como esta, que é alguém dizer não posso deixar passar, na verdade é isto, mas com um gesto que não lhe agradou. Uma pessoa que reage assim... pode ter alguma espécie de patologia, ou seja, uma intolerância à diversidade, uma intolerância a ser, no fundo, enfim, a que não esteja toda a gente disposta a dizer sim, 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 sim. Pode ser alguma patologia, algum desequilíbrio? Pode ser uma patologia, mas também não devemos patologizar todos estes comportamentos. Não desculpamos tudo, não é? Exatamente. Toda a gente tem uma doença qualquer e pronto, já está. Poderá ser, efetivamente, não é? Não conhecemos a pessoa, não foi feita nenhuma avaliação para que consigamos chegar a essa resposta. Mas é possível que sim, que exista algum tipo de patologia, mas, como disse, não desculpabiliza o ato em si, nem devemos generalizar para todas as situações, porque, efetivamente, é preciso haver aqui alguma responsabilização para estes atos. E talvez este sentimento, pelo menos aparente, perdão, de impunidade deste senhor, não é? Portanto, dizendo pode tirar a matrícula à vontade, não é? Passa um bocadinho também pela falta de responsabilização destes atos e no que toca muitas vezes à justiça, não é? E, portanto, isto também depois provoca este tipo de comportamentos, não é? Vivemos um bocadinho numa cultura de violência que muitas vezes não tem resposta, não tem pedagogia depois em termos de pena, portanto, como ou de justiça. Sente que não lhe vai acontecer nada, porque é que não hei de fazer? Está-me a apetecer, faço. Portanto, não... Até que a justiça atue e se é que vai atuar...
já passou. Muita gente pensa assim, na verdade. Bem, Sónia, nós vamos ainda continuar a contar com a sua presença, porque temos um outro testemunho para ouvir. Só, Fátima, desculpe, diga. se me permite, Sim, acho claro. que é importante aqui, não sei se isso se está a acontecer, que quer o senhor, quer a Cláudia e a mulher tenham apoio psicológico. Estava a pensar nisso. Porque de facto foi uma situação traumática que pode ter consequências graves para todos, não só para o que foi agredido diretamente, mas para a Cláudia, que é filha, e para a mulher. E, portanto, era importante que, caso isso não esteja a acontecer, que tenham este apoio. Muito bem. Cláudia, eu agradeço a sua presença aqui e o seu testemunho e, no fundo, o alerta também que deixou aqui, aos poucos, à medida que fomos falando, também fomos alertando as pessoas para a necessidade de serem mais cautelosas nestas situações. O melhor, lá está, fechar o vidro, trancar o carro, seguir o caminho e deixar que passe, porque caso, ou então ir em direção onde está uma esquadra, parar o carro à porta, porque com certeza que isso vai dissuadir a pessoa, não é? A seguir o seu caminho. Desejo-lhe muitas felicidades, as melhoras do seu pai. Obrigada. E espero que muito rapidamente ele esteja melhor, porque sei que ele agora está bastante fragilizado. Sim. Um grande aplauso para a Cláudia. Muito obrigada.